Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Viva Sem Gastrite, tá? Eu vou te ensinar aqui nesse webinário hoje 5 passos que empresários e empreendedores estão usando para tratar a gastrite de forma natural, sem tomar remédios, sem deixar de trabalhar e sem precisar ir até o consultório médico, mesmo sem deixar de comer o que gosta e sem parar de trabalhar. Antes de eu começar a te explicar por que você deveria prestar atenção a esse conteúdo, eu vou te falar algumas razões. Primeira razão, talvez você não saiba, mas olha só, as doenças digestivas estão entre os problemas mais comuns da área clínica. Entre 60 e 70 milhões de pessoas estão afetadas por todos os tipos de doenças digestivas. Mais de 20 milhões de procedimentos diagnósticos cirúrgicos envolvendo o sistema gastrointestinal aí são realizados anualmente. Então, é um número muito grande. Veja só o que esses artigos estão falando. Gastrite afeta metade da população mundial e é causada por bactéria, diz o especialista aqui. Olha esse outro aqui, da Folha de São Paulo. Ó. Médicos divergem sobre o tratamento de H. pylori, que se instala no estômago e causa úlcera e câncer gástrico. E olha só, a bactéria afeta 70% dos brasileiros. Então, realmente, não é brincadeira, né? É algo sério, né? A gastrite, então, ali, ela é a base do câncer, ó. A infecção, ela se instala, vai causando lesões, vai lesionando o estômago até que um dia aparece um tumor. Diz a médica aí, né, Dulciene, né, Maria de Magalhães Queiroz, ela tem 51 anos, é professora aí da UFMG, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, e é uma das maiores especialistas em H. pylori, tá? Olha só, mas se a bactéria pode ser eliminada facilmente, por que então, né? Por que não indicar o tratamento aí, né? O tratamento adequado, né? Para todos os casos de inflamação no estômago. Para a AZE, além de ser uma terapia cara, em média R$ 120 cada caixa de antibiótico, as drogas podem ser causadas, aliás, as drogas podem causar, né? Efeitos colaterais em cerca de 20 a 30% dos pacientes e deixar os agentes infecciosos resistentes aos remédios. Eu não sou contra remédio, mas quando a gente pode fazer o tratamento sem eles, melhor, né? Melhor ainda. Não é uma preocupação só minha, mas é uma preocupação da Anvisa também, e inclusive eles usam essa frase de que o Brasil, ele resolve tudo com remédios, tá? No Brasil, qualquer coisa é resolvido com remédio. Então, há uma religião aí, né? Com medicação. E nem todo remédio que nós tomamos seria necessário. Nós poderíamos estar prevenindo, tratando doenças de outra forma. Olha só, no Brasil, segundo ACE, as chances de reincidência da infecção em pacientes tratados varia de 2 a 5%. Tá? Nos países desenvolvidos, a taxa de reinfecção é 1%. Então, ele afirma aí, esse especialista, que ainda não se sabe se a reincidência ocorre em razão de um novo contato com a bactéria ou por resistência ao medicamento usado. Então, até para a ciência, isso é uma incógnita, né? Nos casos de doenças do refluxo, você pode ver bem aqui nessa imagem, né? Aqui nós, desculpa aí, vamos voltar aqui. Aqui nós temos um estômago, né? Normal, aqui o esfíncter fechado, né? E aqui nós temos o refluxo, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre ele, né? A pressão dos gases do alimento que não saiu daqui por causa que o seu pH está muito baixo, o pH no seu intestino está muito alto, pressiona aqui e faz com que essa válvula se abra, tá? E aí você tem o refluxo. Então, nos casos de doença do refluxo, conhecida popularmente aí por azia, né? E dispepsia, que é uma má digestão aí, né? Uma queimação no estômago.
A indicação do tratamento com antibióticos ainda, ela é controvérsia, tá? Isso a ciência explicando. Existem existem pesquisas mostrando que nesses casos o H. pylori ele pode provocar aí um efeito protetor na hora de você fazer esse tratamento. Nos casos da doença de refluxo, como você pode ver, né, aqui nessa imagem, nós temos aqui um esfíncter fechado, né, um estômago normal, né, funcionamento correto, e aqui nós temos um esfíncter aberto, tá? A pressão do alimento que parou aqui, que não saiu, porque o pH do seu intestino está muito alto e do seu estômago está muito baixo, foi pressionando, até que essa válvula não conseguiu mais ficar fechada como ela deveria ficar aqui, ó. Aí, essa pressão toda aqui, né, isso causa o refluxo. Então, nos casos de doença do refluxo, conhecida popularmente como azia, né, ou dispepsia, né, que é uma má digestão, aquela queimação no estômago, a indicação do tratamento com antibióticos ainda é controversa, tá? Existem pesquisas mostrando que, nesses casos, o H. pylori pode provocar um efeito protetor. É o que defende aí o médico Martin Blaser, tá? Professor da Escola de Medicina da Universidade de Nova York, ó. Para ele, a erradicação indiscriminada da bactéria pode aumentar o risco de a pessoa desenvolver a doença do refluxo e a adenocarcinoma, tá? O adenocarcinoma, tá? Que é um tipo de câncer do esôfago. Então, você vai tratar o refluxo e você pode ter um problema de câncer. Depois dos 40 anos, a tendência é de não produzir mais aquela quantidade de ácido clorídrico que a gente estava acostumado antes, tá? Ela fica insuficiente aí para uma boa digestão. E quando não produzimos ácido suficiente, o que acontece? Ó? Nós não quebramos as proteínas em aminoácidos, né? Afetando todo o sistema endócrino, hormonal, imunológico e também a produção de enzimas. E lembre aí que os aminoácidos são os tijolinhos que constroem todo o nosso corpo, tá? O bolo alimentar fica sentado no estômago um tempão, esperando ficar aí no ponto, né? E enquanto isso, o alimento vai fermentando, produzindo gases e toxinas, e nós vamos ficando inchados, vamos ficando flatulentos, e sentimos azia, refluxo, queimação e mau hálito também, tá? Os minerais não são ionizados, as bactérias e vírus e fungos não são esterilizados. O intestino acaba liberando a passagem depois de um tempo, mas como o pH específico não foi atingido para essa digestão, a bile, o bicarbonato e as enzimas não são secretadas apropriadamente. Então, o comando todo vem do seu pH, tá? Que vai acionar enzimas, hormônios, né, que vão produzir essas enzimas e não neutralizam a acidez. Que, embora menor, ainda é existente, portanto, queimando lá no seu intestino, né? O alimento que passou sem ser desdobrado para as mais minúsculas partículas, ele acaba agora alimentando as bactérias ruins que abrem buracos na parede do intestino, né? Fazendo moléculas maiores aí, né, passarem para o sangue. Então, o sistema imunológico, ele não reconhece essas moléculas e ele ataca. E é aí que surgem as tais alergias, né? Além disso, as bactérias e fungos vazam pelo sangue, se instalando em diversas partes do corpo. E daí surgem as candidíases, infestações de fungos aí da vida, né, que a gente tem. E como a missão toda já foi comprometida, o cólon, então, está aí em uma situação complicada e ocasiona, então, constipação intestinal. Resumindo, então, a gastrite é uma das principais causas de desconforto abdominal, como gases estomacais, né? Tanto estomacais como intestinais também, distensão abdominal, saciedade precoce, náuseas, insônia, irritabilidade, refluxo esofágico, doença da vesícula biliar, úlceras pépticas evoluindo para câncer, tanto de estômago como de intestino, né? Ou hemorragia do esôfago. Aqui, baixa produção de vitamina D, tá? Anemia por falta de B12 também. Cirurgias aí de hérnia de hiato, tá? Obesidade, síndrome do intestino irritável, esteatose hepática, aterosclerose, diabetes, pressão alta, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, candidíase e alergias. Sim.
A gastrite aí é uma das principais causas de tudo isso. Parece brincadeira, né? Mas não é. Porque você acaba, através da sua digestão complicada, baixando sua imunidade e ficando susceptível a todas essas situações. A segunda razão, olha só. Quando você consegue, a segunda razão para você tratar aí a sua gastrite, tá? Quando você consegue eliminar a gastrite, você ganha muito mais disposição e energia para realizar as suas tarefas, tá? Eu chamo a energia de o combustível da excelência. Quanto mais alto o nível de energia, mais eficiente o seu corpo fica. E quanto mais eficiente o seu corpo fica, melhor você se sentirá e melhor você vai usar seus talentos para produzir resultados relevantes aí no seu trabalho. Desenvolve mais clareza de mente e concentração para trabalhar e realizar seus projetos, tendo um maior rendimento. Recupera o prazer de comer, tá? De comer o que você gosta, de poder participar de um almoço de negócio sem passar mal, de participar de uma comemoração sem precisar fugir do alimento. Não passa mais aquelas noites em claro, né? Por conta do ácido clorídrico aí trazendo aquela azia, né? Aquela dor torturante subindo pela sua garganta, ou fazendo você revirar de um lado para o outro na sua cama, né? E não conseguir dormir por causa da dor, né? Com sensação de afogamento, soluços, tosses, e acordar com a sensação de que não descansou. Não vai mais precisar ter uma farmácia de remédio em casa, tá? O remédio é para remediar e não para curar. Então você vai continuar com o seu problema lá guardadinho para a próxima explosão, tá? É preciso erradicar o que te levou a essa gastrite. E é isso que eu escuto dos meus pacientes. Eu tratei, eu fui ao médico, eu fiz endoscopia, tratei, mas fazem 3 meses e eu tô com os mesmos sintomas, tá bom? É por causa disso. Vai recuperar a alegria de viver sem dor de estômago. Tem uma amiga minha, né? Na época ela era diretora de escola, ela estava conversando comigo, ela tinha que parar de conversar porque ela não suportava a dor que ela tinha no estômago, tá? Aí a gente deu umas dicas para ela. Então, assim, recuperar a alegria de você viver sem dor de estômago não tem preço, né, gente? Sem mais dores, né? Sem precisar levar na sua bolsa algo para você comer, ela tinha que levar ali algo para ela comer, porque para ver se aliviava um pouco. E não é esse o conselho que você escuta por aí? Leva lá, leva uma coisinha para você comer, se o seu estômago dói, você come. Até quando? Se você não está tendo produção de ácido clorídrico, você vai levar uma merendinha para você comer. Esse alimento vai ficar preso aí. Então, se você só tem gastrite, daqui a pouco você vai ter refluxo também, tá? Então, as doenças só vão agravando. Não é assim que a gente resolve o problema. Então, na verdade, isso somente vai evoluir com uma gastrite mais grave aí. Olha só, vai recuperar a esperança de uma vida social feliz e estável, poder estar com seus filhos, brincando com a sua esposa, né, com disposição, com alegria, né, seus colaboradores e parceiros de negócio, né, sem se preocupar quando terá a próxima crise de dor ou náusea. Então, deixa eu explicar para você como foi que eu cheguei a esse método aqui, Viva Sem Gastrite, ó. Eu sou, então, a doutora Solange Montanha, sou nutricionista com 17 anos de experiência e sou especialista em tratamento natural de transtornos gástricos e também sou empresária. Sempre trabalhei em clínicas especializadas em tratamentos naturais. O método que eu vou te apresentar é usado há mais de 65 anos, mas ele fez maior sentido para mim quando eu usei ele para curar minha gastrite, a minha ansiedade e a minha síndrome do pânico. Pasme você. Muitas vezes estava atendendo meus pacientes ou estava realizando uma palestra e tinha a sensação de que ia desmaiar. Ficava sem forças para falar. Outra coisa que me incomodava muito era na hora de comer. Depois da segunda garfada, o alimento não descia mais. Imagina, eu sentava na mesa, dava a segunda garfada e não conseguia descer mais nada. Parecia que eu estava cheia. Sabia que não tinha comido o suficiente, mas eu não conseguia engolir. Se eu tentasse, eu tinha náuseas. Em consequência, comecei a ter baixo peso, imunidade baixa. Aí vieram as outras doenças, né? Porque você está com imunidade baixa, fica desnutrido, aí começa a candidíase, começam outros problemas, né? Nunca esqueço do dia em que estávamos fazendo compras e comecei a ter uma crise de dor, onde tive que me agachar no chão. E uma pessoa veio para me socorrer quando minha mãe olhava,
para ela e fazendo aquele sinalzinho assim, que eu era louca, que não era nada não, que era coisa da minha cabeça. Depois desse dia, falei para mim mesma que nunca mais eu queria passar por aquela situação. Foi aí então que eu resolvi estudar mais e unir o conhecimento científico que havia aprendido na faculdade com a experiência do tratamento natural que fazíamos nas clínicas, na clínica natural, né? E mais os conhecimentos adquiridos, né, da minha especialização em tratamentos naturais. Então, desenvolvi um método 100% natural e eficaz. E hoje posso trabalhar com muito mais rendimento e energia. Tenho amigos e também conhecidos que falam comigo: como você tem energia e disposição para fazer tanta coisa, Solange? E, acima de tudo, clareza mental, gente, e sabedoria. Não existe nada mais confortador do que poder ter uma noite inteira de sono reparador sem acordar às 3 horas da manhã com síndrome do pânico, o qual eu passei 7 anos, tá? 7 anos remediando toda a medicação que eu tomava, né? O pessoal fala tarja preta é remédio controlado, né? Mas toda a medicação, nada, não surtiu efeito, tá? Quando eu comecei a tratar, então, a minha gastrite, eu suplementei o que estava faltando. Do dia para a noite, eu saí da síndrome do pânico. E olha só, ainda eu pude comer o que eu gostava sem sentir dor, náuseas e nem empachamento. Hoje eu consigo fazer isso de boa. E é por isso que eu estou empolgadíssima, gente, para compartilhar com você algo que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha também. Eu quero te apresentar um método único, tá? E cientificamente comprovado, que vai te dar o alívio 100% da gastrite, úlcera, refluxo, hérnia de deslizamento e H. pylori definitivamente. Por que as pessoas não conseguem eliminar a gastrite, mesmo tomando remédio frequentemente? Vamos ver por quê. Olha o que diz esse artigo aqui, né? Ó, os pacientes aqui com dispepsia associada a H. pylori devem receber tratamento de erradicação do H. pylori e devem ser acompanhados clinicamente por endoscopia durante 6 a 12 meses. Quando foi que seu médico te explicou isso? Que você precisa tratar por esse período todo. Tá? Olha, geralmente as pessoas buscam alívio do sintoma e não tratam aí o problema dos sintomas, tá? Então, a gente deve buscar, gente, não só o alívio, mas tratar o que foi que causou. E se você não fizer isso, tá? Se você não buscar isso, você nunca vai tratar sua gastrite. Assista esse vídeo, veja esse vídeo aqui, veja o que está acontecendo com a vida da Sara Jane. Você tem sofrido com dor de estômago, gastrite ou H. pylori? Há mais de 20 anos que eu sinto isso. Tudo que eu como, até a água me faço mal. Eu fico tonta, dói a cabeça, estufa que chega a doer embaixo das costelas. Fiz 2 endoscopias e o médico falou que eu tinha tolerância à lactose. Mas eu fiz tratamento, mas mesmo assim, ultimamente, tudo que eu como eu passo mal. Você viu como é triste? 20 anos a Sara Jane está sofrendo. 20 anos. E tudo que ela come faz mal. Até a água que ela toma. Por quê? Ela se tornou uma dispéptica, ela tem uma pangastrite, né? E as células do estômago dela não produzem mais ácido, ela não consegue mais digerir o alimento que ela come, tá? Se eu perguntasse a todas as pessoas que já trataram a gastrite, quanto tempo elas fizeram de tratamento, qual seria a resposta? Será? Quanto tempo será que as pessoas fazem? Gente, geralmente os meus pacientes falam que trataram 3 meses, dificilmente chega a 6 meses. Ou alguns que estão passando muito mal falam que trataram um período de 1 ano. Veja só, você vai concordar comigo de que nós vivemos num mundo de ritmo cada vez mais acelerado. A sensação que se tem é de que ligaram as turbinas e fizeram o tempo correr mais rápido. No começo, até nos empolgamos, mas com o passar do tempo, isso às vezes cansa, não é mesmo? A pressão do trabalho, os resultados é cada vez maior. As pessoas acabam se desdobrando em funções e o volume de informações é tão grande que chega a assustar.
jornadas cada vez mais longas de trabalho não são suficientes para dar conta de todas as prioridades. E a consequência disso qual é? A saúde quase sempre é posta de lado. Os fast foods substituem as refeições saudáveis. É necessário um empenho constante para continuar competindo no mercado. E isso não deixa muito pouco tempo, aliás, isso não deixa, né, tempo aí disponível livre para fazer esportes, para ficar com a família, né? A família acaba sempre ficando onde? Em segundo plano, tá? Restrita aos sábados, domingos e olhe lá, né? Os projetos pessoais são substituídos por necessidades o quê? Mais urgentes. E assim, é natural que as pessoas não se deem conta de que não estão cuidando de si mesmas. Esse cenário pode parecer extremo, mas eu sei que pode ser a sua realidade. A sociedade já aceita como normal esse ritmo desenfreado. Problemas de saúde como gastrite, pressão alta, infarto passaram a ser considerados consequências da vida cotidiana. O estresse é visto como algo tão corriqueiro que muitos o consideram até mesmo necessário. E quando você diz que não está estressado, sabe o que as pessoas perguntam? Perguntam se você perdeu o emprego. Enquanto isso, a nossa saúde fica onde? À deriva. Você ignora os primeiros sintomas e quando a coisa está feia, o que você faz? Você apela para a solução mais fácil, que é o quê? Remediar. E nem sempre essa é a melhor solução. Como já citei antes, com isso você faz o quê? Vai desenvolver uma doença crônica. E se falando de gastrite, você mesmo viu que até a medicina está incerta do tratamento que é orientado passar. Não vamos esquecer que o estresse pode aumentar a queimação do estômago, tá? Pode aumentar aí a gastrite, tá? Trazer úlcera. Esse é um artigo aqui falando sobre isso, tá? Falando aí que tanto azia como a queimação, gastrite, úlcera e H. pylori começam com dispepsia estomacal. E essa dispepsia começa quando você não respeita mais os seus limites de trabalho, seus limites de estresse, tá? E você não respeita o alimento que é o ideal para a sua vida. Se você não parar para mudar seu estilo de vida, tá? Vai ficar remediando até ter uma consequência grave, podendo até ter que parar de trabalhar. Quanto mais você diz que não tem tempo, mais vai correr atrás de resultados rápidos e ilusórios. E tanto você quanto eu sabemos o resultado disso. Muitas pessoas estão com gastrite e não sabem. E você pode ser uma delas, ó. Já tive que tomar antiácido aí para o estômago? Se já teve, vamos lá, olha só. Veja esses sintomas aqui, divulgados aqui, falado por esse especialista, doutor Eduardo. Ó, o Eduardo Wink fala aqui, ó, salienta que a gastrite muitas vezes não gera sintoma algum. Os sintomas que as pessoas associam à gastrite, na verdade, chamamos de dispepsia, que é a sensação de desconforto digestivo que ocorre após as refeições. Nem toda dispepsia é gastrite, assim como nem toda gastrite causa dispepsia. Mas se você tem um sintoma, você precisa ver o que é e não remediar. Porque aí você pode, se você não tem, você pode trazer uma doença. Ou você pode ter uma doença e não sabe. Então, há diversos estudos aí mostrando, né, sobre a infecção por H. pylori, né, encontrados aí em vários artigos. E o que a gente está fazendo para tratar? A gente está usando os antiácidos, né, ou os prazóis, né, que são a classe de drogas mais vendidos aí para esse tipo de problema. São oferecidos em todo lugar, gente, até sem receita você compra. Todos os dias existe propaganda disso na televisão. Sabe o que é que a indústria farmacêutica está omitindo para você? Que os prazóis não curam o refluxo e nem a gastrite. Apenas se tornam refém da doença por toda a sua vida, tá? Veja o artigo aqui, ó. Azia e antiácidos, ó. Os efeitos colaterais e bloqueadores, né? De ácido. Ó. Um estudo publicado no Journal of American, né? É Jornal de Medicina Americano, né? Na Associação de Medicina, né? Analisou que, então, cerca de 26 mil pessoas na Califórnia foram diagnosticadas com deficiência de vitamina B12 devido ao uso de
antiácidos. Eu atendi muitos pacientes falando assim para mim, Solange, não, eu como carne. Eu não preciso medir minha B12, não, eu como carne. E não tinha B12, tá? Se você não tem uma boa digestão, você não vai ter o fator intrínseco. E aí você não vai ter produção de B12. Então, ó, os pacientes que tomam bloqueadores ácidos mais eficientes por 2 anos ou mais, eles apresentaram, nesse artigo, vem revelando, apresentaram um aumento de 65% no risco de se tornarem deficientes da vitamina B12, né? Desenvolvendo uma anemia. A Associação Americana de Gastroenterologia fez um estudo com 1.000 indivíduos que tomam esses medicamentos para tratar azia crônica grave ou doença de refluxo, né, gastroesofágico, e descobriu que mais de 55% dos inquiridos, dos entrevistados, continuam sentindo sintomas de azia que perturbam significativamente sua vida diária. Os medicamentos antiácidos trouxeram alívio para a azia e cicatrização da úlcera para milhões de pessoas, mas mudar a acidez do estômago pode abrir portas para outros graves problemas médicos. É preciso pesar pós e contra, foi o que o especialista da pesquisa falou, tá? Por que então? Por que a gente tem esses remédios, mas esses remédios não são os indicados, ó? Porque os prazóis da vida são drogas extremamente perigosas. É o que esse artigo vem falando, tá? Olha só. Eles podem causar anemia profunda, depressão, osteoporose, insuficiência renal, demência, aumentar o risco de morte prematura por doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Olha aqui, outro artigo aqui da revista Veja, né? Classe do omeprazol dobra risco de câncer de estômago. Né? Então, um estudo aqui mostrou que o uso frequente e de longo prazo de antiácido, como omeprazol, pantoprazol e losanprazol, aumenta o risco de câncer de estômago, gente, tá? E pasme, né? Eles podem até dobrar o risco de câncer no estômago, tá? E mesmo diante, então, dessas evidências, né, preocupantes, o que os médicos fazem? Os prazóis continuam sendo o quê? Prescritos e até vendidos sem receitas. Então, né, médica é como se fosse doce. Veja, eu não tenho nada contra o seu médico, nem contra a prescrição médica, nem nada, tá? Nem nada que vai te ajudar, não tenho nada contra isso. Mas não dá mais para tomar uma droga que a cada comprimido mata o seu organismo silenciosamente. Quando o seu estômago está com pouco ácido, é aí que a sua digestão fica mais lenta. Você não consegue absorver os nutrientes essenciais para o seu corpo. E a comida que você ingere fica lá paradinha, principalmente aqui, ó, nessa região aqui embaixo, fica paradinha aqui, ó, tá? Pressionando aqui, mas não sai porque o pH do intestino está muito alto, porque por causa da alimentação errada, e fica fermentando e depois vem para cá, né? Abre e faz o refluxo. Então, ó, é a comida que você ingeriu ficou ali, paradinha, fazendo o quê? Fermentando. Aí não tem jeito, gente. Aumenta a concentração do ácido e também sua permanência de atividade. Então, o ácido vai aumentar. Quanto mais alimento no estômago, mais o seu estômago vai ter que produzir ácido para poder digerir, né? Porque senão você vai ter que vomitar isso que está aí, né? Então, o que acontece? A permanência da atividade desse ácido também é maior no seu estômago. E quanto maior essa permanência aí, maior é o desgaste que você tem aí, maior é a probabilidade de você machucar a sua parede do estômago. E aquela mistura de comida fermentada aí, com ácido, passa a sua barreira da mucosa e queima a parede do seu estômago e aí, gastrite. E você continua sentindo dores de tempos em tempos, mesmo usando a medicação. O que você precisa é normalizar essa digestão para perder, para você poder, né, eliminar o H. pylori ou reconstruir a sua mucosa gástrica. Bom, olha só, o que acontece quando você não está bem? Às vezes você sozinho faz o quê? Se automedica, tá? Aí você vai para automedicação. Ó, automedicação é importante, nunca
Nunca se automedicar, pois esse tratamento pode mascarar o verdadeiro problema. Cuidar da alimentação e do consumo de bebidas é fundamental para a recuperação, diz o Eduardo aqui, né? Então, você liga a TV, né? Abre um jornal, revista, né? E vê o quê? Cartazes e anúncios aí, outdoor, nos ônibus, nos trens, metrô, né? Agora no Instagram, né? No Facebook. Todos prometem que se você tomar determinado remédio, eles vão fazer maravilhas e trazer alívios rápidos. Pode até ser verdade em alguns casos, tá? Eu já vi alguns pacientes que realmente ficaram bem, né? Dependendo do caso, né? Ou até pode ser uma indicação de um amigo, de um vizinho, de um parente, né? Ou você ouviu alguém falar que tratou assim e você acaba tratando. Você tem uma dor, o seu colega de trabalho fala assim, eu tomei isso aqui e melhorou. Não melhorou, aliviou, mascarou o sintoma. A origem da palavra farmácia vem do grego, tá? Harmakon, que na Grécia Antiga designava aí substância capaz de provocar transformações para o bem e para o mal, tá? Podia ser remédio ou veneno, dependendo da dose tomada. Acho que você já ouviu até essa frase, né? Esses dias eu ouvi essa frase, alguém falando assim, mas essa planta, se eu fizer um chá, se eu tomar, ela não é venenosa. Aí a pessoa falou assim, depende da dose que você vai tomar. Das ervas dos curandeiros, dos chazinhos da vovó, até os produtos da ciência de nossos dias, os medicamentos não param de nos surpreender, gente. Antigamente, os remédios milagrosos para acabar com todos os males, num piscar de olhos, sabe como eles eram vendidos? Pelos mascates, aqueles vendedores ambulantes, tá? Em carroças. Hoje, nós temos mais farmácias do que supermercados. Parafraseando aqui um provérbio, e de médico e louco, todos nós temos um pouco. Os medicamentos, eles são essenciais, tá? Quando receitados e usados adequadamente para diagnosticar, prevenir e curar doenças. Então, utilizados da maneira incorreta ou consumidos sem orientação médica, pode causar efeitos indesejáveis, tá? E oferecer vários riscos aí à sua saúde. Os medicamentos compostos de substâncias que podem causar intoxicação têm sido anunciados como se fosse qualquer outro objeto de consumo hoje. A indústria farmacêutica, ela se tornou um dos negócios mais rentáveis do mundo, tá? Mesmo os medicamentos que podem ser comprados sem prescrição médica podem causar efeitos indesejáveis ao organismo. Por isso, o uso de qualquer medicamento exige a orientação de um médico ou de um farmacêutico competente. Olha só aqui a consequência da automedicação, tá? Você pode estar mascarando ou escondendo os verdadeiros sintomas, tá? A interação aí entre remédios, tá? E também com alimentos, que podem fazer mal. Uma enquete feita no site do Bem-Estar revela que 61% das pessoas tomam analgésicos sem consultar um profissional competente ou da área, né? 17 pessoas usam anti-inflamatórios por conta própria. 12% consomem relaxantes musculares e 3% ingerem laxantes, tá? E apenas as 7% costumam não fazer isso. Os analgésicos, além de ter um efeito rebote e aumentar a incidência de dor de cabeça a longo prazo, eles podem também alterar a coagulação sanguínea, a coagulação do seu sangue, causar gastrite, sangramento, diarreia, náusea e vômito. Já os diuréticos, eles eliminam a água e junto com a água vão os sais minerais importantes para o seu corpo, como o potássio, cálcio, magnésio e o sódio. No caso de um uso frequente de laxantes, a mucosa do seu intestino pode sofrer alterações, como irritações e inflamações crônicas. Então, olha só, usados principalmente contra a dor nas costas e após exercícios físicos intensos, os relaxantes musculares, eles podem provocar fraqueza nas fibras, eliminar as funções dos músculos, tá? Isso porque esse tipo de medicamento atua no corpo todo, desde o coração até o intestino. E não só nos membros ou nas pernas, né? Ou onde dói, no caso aqui seria se fosse no seu pescoço, né? Eles vão atuar no seu corpo todo.
Já os anti-inflamatórios, gente, ó, eles agem contra dores de garganta, mas pode irritar a mucosa do intestino e causar gastrite, úlcera, diarreia, náusea e vômito. Alguns, como a aspirina, podem atrasar o processo de coagulação sanguínea e até te dar uma hemorragia. Outros podem provocar asma, febre, urticária e rinite em indivíduos mais suscetíveis. Eu estava visitando uma amiga minha ontem mesmo e ela está com sérios problemas. Eu não quis ficar expondo, né, para ela, mas ela começou a tomar uma medicação para um problema e essa medicação posso dizer, que está matando ela. Né? Então, gente, cuidado com os remédios, tá? Olha só, o anti-inflamatório, né, esses anti-inflamatórios aí, esteroides, conhecidos como corticoides, devem ser usados apenas para tratar problemas graves, como asma, né? Eles podem interferir na distribuição de gordura pelo organismo, tá? Causando celulite, estrias, além de desencadear aí úlceras, né? E você engordar. E também pode trazer mais problemas, tá? Problemas renais também. Então, a gente não usa corticoide por um período muito longo, tá? Não sendo no caso de uma doença que não tem o que fazer. Pode causar, os remédios aí, pode causar dependência e levar ao uso concomitante também, ó. Pode induzir efeitos farmacológicos mais acentuados, menos eficazes ou nulos, ou causar reações adversas de intensidades variáveis, tá? Então, aqui a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes da Organização das Nações Unidas, em 2010, declarou que essa situação como um problema mundial. O número de viciados em remédios, ela fala, que ultrapassa o de dependentes de outras drogas, como a cocaína, a heroína e êxtase. Tá? É isso que eu falava antes. Então, a Anvisa está muito preocupada, tá? Porque nós temos um remédio para cada coisa. Eu tenho um amigo que se der um vento, ele espirrou, ele toma um remédio. Não, vou tomar um remedinho aqui para prevenir o resfriado. Você já pensou? E muita gente é assim. Olha só, a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas aponta aqui que 80 milhões de pessoas possuem esse hábito. Gente, muita gente. Ó. Outra coisa, muitas pessoas começam a fazer o tratamento, depois abandonam, né? Quando começam a sentir as melhoras, abandonam. Quando você faz um tratamento, que você começa a sentir as melhoras, possivelmente você matou somente as bactérias menos resistentes, tá? E ficaram as mais resistentes. Isso acontece muito, muito quando você está tratando o H. pylori, tá? Aí você, não, já estou conseguindo comer de boa, tá? Uma vez eu estava tratando um paciente, uma gastrite bem grave, e um senhor idoso já, né? E já tinha feito todos os tratamentos possíveis, e a filha falou, olha, eu quero que você trate meu pai. Você trabalha numa clínica natural, eu tenho certeza que você vai ter orientações. Fui lá, passei umas orientações. Aí, 2 dias depois, ele me mandou uma mensagem assim, ô, doutora, muito obrigada, a senhora me ajudou muito. Hoje eu comi até uma trufa. Hoje eu comi uma trufa e não senti nada. Tá vendo como é que é? Eu falei, não, para, né? Orientei, ele vai assim, tá? Porque senão você não vai tratar essa doença. Então, geralmente a gente faz assim, a gente não tem consciência, né? De que não pode ser assim, né? Olha só, você acaba se descuidando com as dores contínuas e a doença vai se agravando. Esse é outro ponto também, ó. Você sente dor hoje, aí, eu tomei um antiácido e melhorei, sei lá, comi uma frutinha, passou, e você vai levando. Daqui a pouco você tem uma doença grave, tá? Olha, o uso indeterminado de antibióticos aumenta a produção de glóbulos brancos, podendo levar o paciente a uma leucemia. Olha como isso é grave, gente, não é brincadeira, não. Então, ó, é por isso que a avaliação de um médico, um profissional competente, é importante, tá? Olha, essa avaliação serve para quê? Para identificar a doença primeiro, né? No caso de uma gastrite, faz uma endoscopia, indicar o medicamento adequado e a dosagem também necessária, né? A quantidade, horários, a frequência, todos esses dados devem estar claros numa receita, mas só o especialista poderá orientar em caso de dúvida, tá? Em suma, é preciso fazer um diagnóstico no seu caso. Se for gastrite, né? Como eu falei, uma endoscopia.
Se você já usou o remédio e não resolveu, é porque precisa mudar o tratamento. Você pode viciar o seu organismo com esses remédios, tá? Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Alguns pacientes, eles estão tratando comigo e falam assim, eu não tô melhorando, não estou melhorando. Não é que não está melhorando, é que está desintoxicando. Aí os primeiros sintomas parece que não está melhorando. Então precisa ter paciência. Então você precisa de um profissional que esteja com você, aí do seu lado, né, te orientando, tá? Uma amiga de uma aluna minha, ela desenvolveu gastrite com H. pylori. E ela tratou por 4 anos essa gastrite. Ela, com frequência, é ao médico, porque ela tratava, tomava toda aquela medicação que tem um efeito horrível aí no corpo, né? Tem pessoas que nem conseguem fazer a medicação toda. Aí melhorava, ficava de boa, ok. No outro ano, no outro semestre, de novo. E assim foram 4 anos. Aí chegou um período que ela não aguentava mais de dor. Aí ela foi ao médico. Aí o médico tratou, nada não saía. Aí fizeram uma endoscopia, aí o médico disse, não, tá tudo tranquilo aqui e tal. Ok. Aí tratamento e nada de parador, nada de parador, nada de parador. O que ela fez? Ela foi procurar uma outra referência médica. Ela saiu daqui onde a gente mora e ela foi para uma cidade maior procurar um especialista melhor. Quando chegou no hospital, o médico deu remédio para dor, mas a dor não passava. Aí o médico falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós vamos te levar para a mesa de cirurgia, então. Abriram ela. No momento que abriram ela, o médico encontrou um estômago 100% com carcinoma. E aí o que ele fez? Só fechou e esperou uns minutos até ela falecer. 40 anos ela morreu. Tá? Com 40 anos, a vida dela cessou aos 40 anos. E ela estava tratando. Tá? Então, gente, não adianta remediar. Tá? Você usa o remédio para aliviar sintomas, para te ajudar, mas você tem que descobrir o que foi que levou você a essa doença, o que foi que causou essa doença, tá bom? Então, agora, eu quero te ensinar 5 passos, tá? Para você eliminar a gastrite de vez na sua vida, tá? Você nunca mais ter gastrite. Presta atenção. Pega papel, caneta, anota aí, ó. Pare de dar ao seu corpo alimento que ele não dá conta. É fundamental aí que você diagnostique, é claro, né? E trate as suas alergias alimentares. Esse é um primeiro ponto, tá? Se você for alérgico a algum alimento, como leite de vaca, trigo, ovo, soja, peixes ou fruto do mar, é bem capaz que esteja aí, essa seja a causa aí da sua gastrite, tá? Que você vem apresentando. Muitas pessoas falam assim, não, eu tenho síndrome do intestino irritável. Gente, ela não aconteceu por acaso, tá? Não, eu tinha alergia ao glúten. Olha, gente, até um tempo atrás eu até pensava assim, nossa, mas será que Deus fez os alimentos para castigar o homem, né? Aí a gente foi analisando e a gente percebeu o seguinte, o homem mudou o alimento. Hoje, uma farinha tem 20% a mais de glúten que ela tinha antes. É por isso que nós temos as alergias. E nós precisamos mudar a forma de nos relacionar com esses alimentos. Nós precisamos aprender a comer esses alimentos de forma que eles não venham nos fazer mal, tá? Ao contrário do que todos dizem por aí, não, você não pode comer glúten, não coma nada com glúten. Gente, não é assim, tá? Até uma síndrome do intestino irritável, ou uma intolerância à lactose, ou ao glúten, a gente trata e depois a pessoa até volta a comer de novo. Por quê? Porque você tratou, tá? Então, a gente ensina como a pessoa pode comer, como isso pode dar certo. E hoje em dia, realmente, alguns alimentos, como eu te falei, 20% a mais de glúten, tá? O leite tem muitos antibióticos, eu não tenho como explicar aqui, eu tenho uma outra palestra sobre isso, mas isso nos faz mal. Então, nós precisamos saber como nos relacionar com esses alimentos, tá? Ou evite os industrializados em geral, tá bom? É muita química para conservar, tá? Os alimentos processados contêm elementos com um alto potencial inflamatório, tá? Que podem levar aí a um desequilíbrio do sistema digestivo e vão facilitar a contaminação pela bactéria H. pylori. Se você começa a desenvolver uma dispepsia, se você começa a
a ter uma baixa produção do ácido clorídrico, o H. pylori vai sair lá do seu pylori e vai se infestar no seu estômago. E aí, é um abraço. Para tratar, não é fácil. Evite, então, aí, os industrializados, tá? Outra coisa, evite o álcool, o leite, o glúten, a cafeína, né? O suco e as bebidas gasosas, tá? Essas substâncias podem fazer o esfíncter do seu estômago, que eu já mostrei para você antes, tá? Entre o esôfago e o estômago, se relaxar. E com isso, o que acontece? O suco gástrico vai acabar voltando do estômago para o esôfago. E aí você vai ter o quê? Refluxo, né? Evite o consumo de líquidos, então, durante as refeições também, tá? Eles vão diluir o seu ácido clorídrico. O alimento vai permanecer por mais tempo ali no seu estômago. E quanto mais tempo permanece o alimento no seu estômago, mais fermentação, mais probabilidade de um refluxo, tá? E uma gastrite. Então, ó, se for ingerir líquido, enquanto estão fazendo as principais refeições, o suco gástrico vai ficar também diluído, tá? Isso vai dificultar o processo digestivo, podendo ocasionar aí problemas como indigestão e refluxo, além da deficiência na absorção dos nutrientes, tá bom? Olha só, outra coisa importante, evite o tabagismo. Você não precisa de cigarro para viver. Não é comida, é uma droga, tá? Então, o tabagismo também pode levar a uma redução do tônus ali do esfíncter esofagiano, né? É inferior, né? E o mesmo que se encontra lá no limite entre o esôfago e o estômago, tá? E, consequentemente, predispor a doença do refluxo. Não trate o sintoma, então, tá, meu querido, minha querida? Trate o quê? Trate o problema, tá bom? Ó, geralmente, quem tem diagnóstico de problema gástrico queixa-se que quando a abordagem terapêutica clássica termina, em pouco tempo, os incômodos tendem a voltar para a ação do H. pylori de novo, né? Isso não significa, portanto, que não adianta tratar, tá? Como é o tratamento clássico? Poderoso antibiótico, inibidores de bomba de potássio e os famosos brazóis, né? Os antibióticos, eles vão acabar não só com a bactéria H. pylori, mas vão destruir todos os micro-organismos benéficos que ainda existem ali, que quando em quantidade adequada, eles vão contribuir para o funcionamento pleno dos seus sistemas. Já os inibidores da bomba de prótons aí, os prazóis, eles vão reduzir a produção natural do seu suco gástrico, diminuindo a acidez do estômago e promovendo assim, consequentemente, o quê? A alcalinização desse ambiente. E você não vai conseguir digerir o alimento. Ou seja, o tratamento clássico, tá? Por si só cria um ambiente incrivelmente, gente, favorável para o H. pylori. Continuar aí a se fixar na sua mucosa, tá? E por isso ela parece não sarar. E comumente é relatado que ela vai voltar, tá bom? Esse bichinho feio aí é o H. pylori. Se você tem H. pylori, é esse bichinho feio que está no seu estômago. Então, para acabar de vez com o deslocamento do H. pylori para o estômago, é preciso você fazer o quê? É preciso você associar os medicamentos, mudança de causas, condutas que contribuem para a acidificação do estômago, tá? Tem aqui um cloridrato de betaína, que ele é feito aqui da beterraba, ou da quinua, tem vários elementos aí que pode extrair o cloridrato de betaína. E ele ajuda você a aumentar a sua acidez, tá? Ele te ajuda na digestão dos alimentos. Mas se você tem uma úlcera, se você tem uma gastrite, se você aumentar a acidez, o que vai acontecer? Vai doer mais. Então, primeiro você precisa tratar o que está te machucando. Depois, você vai usar o cloridrato de betaína. Olha só. Tratar o sistema nervoso entérico também é preciso. Ó. O sistema digestivo é como um segundo cérebro, tá? Do seu corpo. Ó. O cérebro visceral é conhecido como sistema nervoso entérico e vai da metade do esôfago até o ânus e a sede preferencial é o intestino fino ou delgado, que as pessoas falam, né? E nos seus 7 metros contém em torno de 200 a 600 milhões de neurônios, tá? Não é só no cérebro que tem neurônio, não, tá? No seu intestino também, olha só, de 200 a 600 milhões de neurônios, que possuem um sistema autônomo em relação ao cérebro central. Ele vive sem o cérebro central.
Prova disso é o seguinte: você já viu um paciente, já ouviu falar, ou já viu de repente no hospital, paciente em coma? Ele recebe uma alimentação nasogástrica. Ele absorve, faz cocô, faz xixi, mas o cérebro não está funcionando. Por quê? Porque ele tem tudo que ele precisa, todos os neurônios que ele precisa ali no trato digestivo para fazer isso aí, tá bom? Ok? Então, nós temos aí de 200 a 600 milhões de neurônios que possuem um sistema autônomo, né? Que trabalha aí sem a gente ficar esquentando a cabeça, tá? E olha só, mais de 30 neurotransmissores nós temos aí no sistema gastrointestinal, incluindo 50% de toda a dopamina e 90% da serotonina presente no organismo. Então, 90% da serotonina do seu corpo é produzida no seu intestino. Tudo isso para controlar uma função essencial do corpo, tá? Extrair energia, tá aqui o piruvato, né? As moléculas de piruvato. Extrair energia dos alimentos para você ter energia para viver. Ó, nas vísceras, todas as funções são executadas pelo sistema nervoso entérico, com exceção aqui, então, do esfíncter pilórico, tá? Aqui, ó, o esfíncter pilórico, que ele tá aqui na saída aqui, tá? Do seu estômago, tá? Com exceção do esfíncter pilórico, né? Tá bom? Então, nas vísceras, as funções são executadas pelo sistema nervoso entérico, com exceção do esfíncter pilórico, tá bom? Os cientistas ainda estão tentando entender de que forma os neurônios abdominais agem sobre o cérebro, mas ficou comprovado aí que a barriga realmente pode mudar na cabeça, tá? Pode mandar, aliás, que a barriga realmente pode mandar na cabeça. E como qualquer pessoa que já teve dor de barriga, porque ficou ansiosa, sabe, né? Que também pode ser influenciada por ela, né? Ou se você está nervoso, pode dar uma dor de barriga, ou então a dor de barriga pode te deixar nervoso também, tá? É um caminho aí de duas mãos. Tanto o seu humor, né? Pode ser afetado, ou tanto o seu humor pode afetar o aparelho digestivo, quanto o seu aparelho digestivo pode afetar aí o seu humor, é o que nos diz aí o médico Carlos Francesconi, tá? Professor da UFRGS, né? Especialista aí em neurogastroenterologia, na área da medicina que estuda os neurônios do sistema digestivo. Corrija os erros alimentares. Ó. Os hábitos alimentares e os tipos específicos de alimentos podem desempenhar um papel importante, tá? Na manifestação, no tratamento e na prevenção de muitos distúrbios gastrointestinais. A terapia nutricional faz parte da prevenção e do tratamento da desnutrição e das deficiências que pode se desenvolver a partir de um distúrbio do sistema gastrointestinal. As modificações na alimentação, no estilo de vida, podem melhorar a qualidade de vida do paciente, ó, aliviando o sintoma gastrointestinal e diminuindo o número e o custo de consultas médicas associado aí às doenças gastrointestinais. Então, a indigestão, ela tem se tornado um mal que muita gente aceita como fato consumado e como parte das suas vidas. É com maior frequência causado por traiçoeiras misturas alimentares e regride com rapidez surpreendente quando se adota aí os alimentos compatíveis. Ó, segundo o Dr. Cleve, a causa principal da indigestão é o refinamento dos carboidratos alimentares. Como eu já falei para você, né? Hoje é acrescentado, a ciência consegue no laboratório, né, modificar os alimentos. A farinha tem 20% a mais de glúten e nós comemos farinha branca, né? Você vai procurar, o pãozinho é branco, ou então tem lá uma colher de fibra. O macarrão que você vai comer é um macarrão branco, não tem fibra, não tem mais vitaminas, não tem mais minerais, né? Esse refinamento aí, ó, retira as proteínas do alimento, resultando em grande produção de secreção gástrica, que não encontra proteína suficiente para neutralizar, tá? Isso é um problema sério também. Também a combinação errada de sanduíches, né, de pão e queijo, né, ou pão com carne no almoço. Muitas pessoas, ao invés de parar para almoçar, comem um lanche. E olha, esse tipo de lanche que você está vendo aqui é errado. Seu lanche, como assim? Quando nós misturamos um ácido com uma base, nós neutralizamos o efeito. Para você digerir esse presunto, esse queijo, você precisa de bastante acidez. Para você digerir esse pão, mesmo que seja integral,
você precisa de um pH alcalino, tá? Aí, quando você mistura os dois, o que acontece quando a gente mistura um ácido com uma base? É isso mesmo, ó. Acontece que o quê? Você neutraliza o efeito. Aí o alimento vai ficar lá no seu estômago. Você automaticamente está se tornando uma pessoa dispéptica, tá? Você está se tornando uma pessoa que não produz ácido clorídrico para digerir o alimento, porque você jogou duas coisas aí diferentes no seu corpo, tá? E aí a digestão vai demorar mais para acontecer, tá bom? Quando você come arroz com carne, por exemplo, é esse efeito aí que dá. Você retarda a digestão. Então, tem pessoas que, quando a gente pede, às vezes, no tratamento, quando há necessidade, dizer, olha, você não vai poder comer carne por um determinado período, e fala, eu tô fraco, eu tô passando mal. Não é nada disso. Sabe o que é? Agora a pessoa está bem. Agora ela comeu, digeriu, parece que não tem nada no estômago, está leve, tá? E aí ela acha que essa sensação é de fraqueza. Ela acha que tem que estar sentindo sempre aquele peso da digestão, aquele estômago cheio, para dizer que ela está forte. Na verdade, é o contrário, ela não está forte, tá? Ela está sem energia física e emocional para realizar as suas tarefas, tá? Ó, a carne necessita de muita acidez para ser quebrada, lembra como eu estava falando? E o arroz vai precisar de um meio básico. Então, essa mistura pode resultar em quê? Uma permanência de 8 a 9 horas desse alimento no estômago. Produzindo o que lá no estômago, gente? Gases, toxinas, aí você fica inchado, flatulento, sente azia, queimação, mau hálito, distensão estomacal e assim por diante. Esse alimento fica aí e vai fazer o quê? Vai forçar, como eu já falei antes para você, né, a válvula cárdia, empurrando esse alimento em direção ao esôfago e impedindo, aliás, aqui, né, impedindo que a abertura da válvula pilórica, né, esse alimento fermentando demais impede a abertura de cá, porque o pH daqui está muito baixo, tá? Então, impede a abertura dessa válvula, empurra o alimento de volta aqui, tá? Impedindo a abertura da válvula pilórica, impedindo, assim, a saída do alimento para o intestino. E aí, o que acontece, gente? Ah, não, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, ou de 2 em 2 horas, porque eu fico muito fraca. Por que você tem que comer assim e mesmo assim não resolve? Porque você comeu e o alimento ficou aqui. Você precisa comer de 5 em 5 horas. Eu não tenho como te explicar aqui, tem uma palestra só sobre isso, tá? Aí o alimento dá conta de digerir e passar no pH que ele precisa, tá? Quando você come de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, você vai enchendo o seu estômago de comida e vai ter que produzir muito ácido clorídrico para digerir. E o que acontece? O alimento não vai passar, tá? E aí vai forçar aqui, fazer todo aquele trabalho que a gente fez, falou aí para você. E o que acontece? O alimento não passando aqui, não indo para o intestino, você não vai absorver nutrientes, você não tem energia, porque você não tem comida no seu intestino para te levar, para te dar energia. Aí tem aquela sensação falsa, né? Entre aspas, é falsa e não é falsa, de que você está com fome, de que você precisa de energia, precisa comer. Se você comer, vai fazer o quê? Vai retardar ainda mais, tá? É por isso que você fica doente, entendeu? Bom, gente, depois de algum tempo, o estômago vai dar um jeito desse alimento sair, tá? Esse alimento consegue sair do estômago. Mas como o pH específico não foi atingido, a bile vinda lá do fígado, o bicarbonato vindo do pâncreas, enzimas, não são secretadas de forma apropriada, tá? E eles não vão neutralizar a acidez toda que veio desse estômago, a qual vai lesar o intestino, começando assim o filme da sua gastrite com dispepsia estomacal, tá? A grande questão aqui não é somente que alimento você está comendo, mas como você está combinando esse alimento também, tá? Por isso, muitas pessoas têm úlceras ou então inflamações aqui, nessa porção, tá? No duodeno. O começo da sua gastrite está quando você altera o pH do seu estômago. A gastrite pode ser causada por erros alimentares e ela pode ser combatida com os alimentos certos. Olha que bacana! Ó, comer rápido demais, com preocupação, nervosismo ou agitação, tomar líquidos, como a gente já comentou antes, com as refeições, fazer jejum prolongado, mais de 5 horas aí, comer grandes quantidades de comida de uma só vez,
Abusar do café, da cafeína em geral, do refrigerante, do açúcar, do álcool, da fritura, principalmente depois das horas de jejum. Somando ao estresse mental ou emocional, são os principais fatores, tá, que prejudicam o funcionamento do seu estômago. Esses hábitos prejudicam a proteção da mucosa gástrica, vão alterando a ação do ácido clorídrico presente aí naturalmente nesse órgão, o que pode gerar aí um processo inflamatório conhecido como gastrite. A deficiência de minerais como o zinco e das vitaminas do complexo B presentes principalmente nas frutas, verduras e legumes pode interferir na formação do ácido clorídrico. Então, cuide de seu estômago durante os seus primeiros 50 anos, tá? Diz aqui o médico Steven Smith, tá? E ele cuidará de você nos 50 seguintes, tá? Há pouco tempo esse médico aqui completou 100 anos, ele foi entrevistado e ele falou isso, ó. Algumas pessoas fazem da combinação de alimentos uma coisa muito complicada, mas é muito simples. Alguns alimentos não devem ser ingeridos com outros. Então, olha, diferentes tipos de alimentos requerem diferentes tipos de sucos digestivos e nem todos os sucos digestivos são compatíveis. Muitas pessoas levantam cansadas de manhã, mesmo após 6, 7, 8 horas de sono. Sabe por quê? Porque enquanto elas estavam dormindo, seu corpo fazia o quê? Hora extra. Para quê? Para digerir as combinações de alimentos incompatíveis lá no estômago. Muitas pessoas consomem mais energia nervosa digerindo alimentos do que para outra atividade qualquer, sabia? Quando os alimentos não estão apropriadamente combinados no trato digestivo, o tempo que leva para digerir pode variar de 8, 10, 12, até 14 horas ou mais, tá? Quando os alimentos estão bem combinados, o corpo é capaz de fazer seu trabalho efetivamente e a digestão dura, em média, 3 a 4 horas. E assim você não tem que gastar sua energia na digestão. Outra coisa, olha, amiláceos e açúcares não devem ser ingeridos com proteínas e frutas ácidas, tá? Alimentos ácidos cessam a ação da ptialina, que começa, que está lá na sua saliva, impede o desdobramento dos carboidratos na digestão, tá? E os amidos, eles precisam da ação das enzimas em meio alcalino nos primeiros 30 a 45 minutos aí no estômago, na mesma refeição. Então, por exemplo, aqui, ó, se você come um pão, né? Você comeu um pão, você mastigou bem esse pão, a saliva penetrou bem ali, a ptialina também, desceu para o estômago. Depois de 30 a 45 minutos, essa enzima vai começar a agir lá no estômago para digerir. Só que, se você comeu uma proteína, o que vai acontecer? Ou então, uma fruta ácida, o que vai acontecer com o seu alimento? Você vai inibir a ação da ptialina. Você vai inibir a ação dessa enzima que vai digerir o carboidrato, tá? Porque você acidificou o seu estômago com uma fruta ácida, tá? Ou então você comeu carne e você vai precisar do meio ácido para poder digerir ela. Aí você vai deixar esse carboidrato ali fermentando, tá bom? Outra coisa, hortaliças, saladas e frutas devem constituir a maior parte da dieta, tá? 80% do seu prato, tá bom? Ou no mínimo 50%. Ó, proteínas, amiláceos e gorduras devem ser ingeridos em pequenas quantidades. Então, cuidado com a quantidade de gordura, de proteína e de amido da sua dieta, tá? Isso daqui eu acabei de falar aqui para você, ó. Não deve ser a base da sua alimentação. A base da sua alimentação é isso aqui, tá? Se você não quiser comer 80% de verduras, você pode comer 50%. Mas isso aqui não é a base, como nós somos ensinados aí há um bom tempo, tá? Então, deve-se usar apenas cereais integrais e amiláceos não processados, tá? Todos os alimentos processados e refinados devem ser proibidos. Nisso estão a farinha branca, açúcar e todos os alimentos aí feitos com eles, tá? Além de gorduras muito processadas, como a margarina. Ah, você fala, Solange, mas eu não tenho, eu como fora, eu tenho que escolher o que eu vou comer. Não tem problema, a gente organiza para você, te ensina como você vai fazer com esses alimentos para eles não te fazerem mal,
tá? Convém deixar um intervalo de pelo menos 4 horas entre as refeições, tá? Eu tenho uma palestra toda explicando isso, né? A gente não tem tempo de explicar aqui, mas de pelo menos 4 horas. Tá? Isso é anatomicamente, histologicamente, fisiologicamente e cientificamente comprovado que é assim que a sua digestão se faz, e não de 2 e 5 em 5 horas, tá? Aliás, de 2 ou 3 em 3 horas, tá bom? Ó, uma salada de folhas verdes, ela pode ser comida com qualquer proteína, carboidrato ou gordura. Por quê? Porque a verdura, essa salada, a água dela, as fibras, vão ajudar aí a neutralizar os efeitos nocivos, né, desse alimento. Outra coisa, gorduras inibem a digestão de proteínas. Então, aquela carninha gorda é gostosa, mas vai inibir a digestão da proteína, tá? Se você for comer gordura com uma proteína, como uma salada mista bem grande, tá? Ela vai compensar aí o efeito inibidor da digestão um pouco para você. Então, ó, não trate, quarto item, quarta orientação para você, ó. Não trate o sintoma, tá? Trate o problema da sua gastrite, tá? Vamos entender um pouquinho melhor. Olha só. O que é gastrite, então? Uma inflamação da mucosa gástrica, tá? Todo mundo já sabe. Ela pode ser o quê? Pode ser crônica, ela pode ser leve a moderada. Ela ocorre, em especial, nos anos da meia-idade à terceira idade. Por quê? Porque a idade, depois dos 40, né, o que acontece? Você começa a produzir menos ácido clorídrico, né? A gastrite pode ser apenas superficial e, portanto, não muito perigosa, sendo assim mais fácil de tratar. Mas, geralmente, ó, quando está nessa situação, faz o tratamento e sente melhora rápida. Contudo, se não tratar a dispepsia, no mais tardar 2 anos, os sintomas voltam. Então, tratar o que te levou a isso, tá? É aquilo que eu estava te explicando sobre alimentação, saber como comer, quais alimentos que eu posso combinar, como eu posso fazer. Então, muitas pessoas aí trataram, melhoraram e depois, o quê? Voltou os sintomas mais agravados ainda, tá? Ó, a gastrite pode penetrar profundamente aí a mucosa gástrica, tá? E com o tempo causar atrofia quase completa da mucosa, tá? E aí você não vai ter produção mais de ácido, ó. Essa mucosa é a que protege o seu estômago também, tá? Na mucosa gástrica, aqui nessa mucosazinha que reveste, se você passar a língua na sua boca, você vai sentir, você vai ver aí nessa mucosa que ela tem bicarbonato, tá? Esse bicarbonato, então essa mucosa, esse muco aí com o bicarbonato protege o seu estômago de ácido clorídrico, não machucar ele, tá? Bom, em alguns casos, a gastrite pode ser aguda e intensa, com ulcerações da mucosa gástrica. São aquelas dores súbitas, né, que tiram seu sossego quando come determinado alimento ou te acorda no meio da noite, tá? E essas ulcerações aqui, tá? Essa manifestação dessa dor. Ou então você pode estar desenvolvendo uma gastrite medicamentosa, tá? Tem aspirina, anti-inflamatórios e outros analgésicos, que nós já comentamos sobre isso. Outra coisa, as úlceras pépticas podem ser causadas, ó, pelo quê? Vamos lá, fica atento aí. O que pode causar uma úlcera péptica? Ó? O excesso de secreção, tá? Ácido de pepsina pela mucosa gástrica, geralmente causado por uma alimentação com proteína animal e gordura, que nós já falamos. A entrada de lipídios e proteínas no intestino delgado, ela estimula a liberação de um hormônio chamado CCK, da colecistocimina, da secretina e da GIP, tá? O que acontece com esses hormônios? Eles vão inibir a secreção gástrica e a motilidade, retardando, então, né, a chegada dos lipídios ao intestino. Quanto mais demora a sua digestão, mais gases estomacais, mais distensão da válvula cárdia, refluxo e, consequentemente, mais ácido clorídrico, para poder eliminar esse alimento do estômago. Você viu por que não compensa comer gordura? Ó, com a chegada do produto dessa digestão no intestino delgado, um hormônio libera aí um comando para o estômago, fazendo ele diminuir os movimentos de motilidade, retardando ainda mais a liberação do alimento do estômago e aumentando a fermentação e o pH gástrico. Lembra que nós já comentamos um pouco sobre isso? Ou então pela diminuição da capacidade de proteção da barreira duodenal contra
a digestão pela secreção ácida da pepsina do estômago também. E um dos grandes vilões aqui também é o H. pylori, tá? Ele se alimenta da mucosa gástrica, fazendo então que o ácido clorídrico entre em contato com as paredes do estômago, tá? E pode ser causado também por doença autoimune, tá? Nutrição deficiente de zinco, B6, excesso de uma dieta rica em açúcares, gorduras, estresse, ingestão de bebida alcoólica e uso de medicamento como omeprazol. Ó, depois de saber sobre tudo isso, o que você precisa para tratar a sua gastrite não é mais das substâncias nocivas para o seu corpo, tá? É normalizar a sua digestão para poder eliminar o H. pylori e reconstruir a sua mucosa intestinal, sua mucosa gástrica e também a mucosa gástrica, tá? Também intestinal, tá? Então, olha só. A quinta dica para você: procure uma pessoa que realmente te ajude a resolver o problema, tá? Deixa eu te explicar uma coisa muito importante, tá? Na hora que você for fazer o tratamento, olha, é muito importante você ter uma pessoa que entenda do assunto, tá? Uma pessoa que domine esse assunto e saiba colocar esse espaço para funcionar, que vai entender realmente quais são os desafios, os momentos que você pode fraquejar na hora de seguir as orientações, tá? É impossível você em 5 minutos, em uma consulta com o médico, aprender tudo isso que eu te falei aqui. E olha que aqui a gente só deu algumas pinceladas, tá? Nós temos palestras aí sobre cada assunto para você entender isso. Uma pessoa que pode te ajudar você aí também a não gastar dinheiro desnecessariamente, tá? Aí comprando coisas ou remédios que não precisam, ou até alimentos que não vão te ajudar a te livrar da gastrite. Bom, agora que você já entendeu como deve proceder para eliminar a gastrite, eu gostaria de fazer um convite. Ó. Eu tenho um programa que vai te ajudar, que pode te ajudar, né, a implementar esses 5 passos que eu te falei, tá? Esse programa vai ajudar você a tratar a sua gastrite, erradicar a causa da gastrite, vai te dar mais energia, mais disposição para você trabalhar, ter mais rendimento aí, né, nas suas tarefas. Comer vai te ajudar, te ensinar a comer o que você gosta sem ficar doente. E eu vou organizar um cardápio bem equilibrado, simples, fácil, barato, né? E o melhor, aonde você estiver, você pode usar, mesmo se for num restaurante ou num jantar, no almoço de negócios. Você faz esse programa diretamente comigo, tá? Eu vou te pegar pela mão, te acompanhar em todos os passos, tá? Você vai entrar lá no meu grupo do WhatsApp, que vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre gastrite, tá? E com relação ao tratamento, né? Na verdade, a gente tem um grupo e também eu te atendo individualmente, tá? Para quem quiser ficar ali no grupo, para ver, compartilhar a experiência, também a gente tem um canal direto aí com você, tá? Individual. Também você vai entrar no meu grupo VIP lá no Telegram, né? Onde outras pessoas também já passaram por isso, estão passando, né? Pelo mesmo problema, vão te apoiar, te encorajar. E também você vai encontrar aí no grupo as palestras, as orientações, para você entender como o seu corpo funciona e por que você precisa realmente mudar alguns hábitos, mudar a forma de você se relacionar aí com a alimentação e tudo mais, tá? Olha, não é um curso que você compra, um e-book que você vai ler, tá? É um programa cientificamente comprovado, tá? Testado e que será acompanhado por mim para eliminar a gastrite em 12 semanas, tá? E se você quiser participar desse grupo, venha comigo, ó. Clique no botão que vai estar bem aqui embaixo desse vídeo e agende uma consulta 100% gratuita, tá? Onde eu vou fazer um diagnóstico para entender seu problema e te mostrar como você vai tratar e se livrar da gastrite para sempre. O que você está esperando? Aperte o botão ali, agende uma consulta, uma sessão gratuita aí, né? Ou uma consulta gratuita comigo e vamos ver como a gente pode ajudar você a tratar essa gastrite, você poder comer o que você gosta, poder trabalhar com disposição e energia, poder estar em casa com a sua esposa, com os seus filhos, se você for casado, né? Ou então ter uma vida social agradável e feliz. Obrigada por você ter estado comigo até esse momento aqui e a gente se vê na nossa sessão.